A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Davi, do canal Igreja Pentecostal Firme em Jesus. E nesta noite quero estar deixando uma mensagem para nossos corações, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 33. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava, e aguardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa é a história, essa passagem aqui do endemoniado gadareno, muito conhecido. Louvado seja Deus, a qual a Escritura nos fala, louvado seja Deus, que havia um homem aprisionado. Este homem estava aprisionado pelo poder maligno, pelos poderes das trevas. Este homem, louvado seja Deus, ele ali era atormentado. A Bíblia vai nos falar que até a moradia dele, ele já não morava junto ali com a sociedade, ou seja, já era separado. A Bíblia vai falar que ele morava ali nos sepulcros. E a Bíblia vai falar, louvado seja Deus, que aquele homem ali, quando os demônios se manifestavam, de uma tal maneira a qual nem os aguilhões ali seguravam as correntes, as cadeias ali a qual ele era preso, a qual prendeu ele, segurava o demônio, pois o demônio quebrava. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar que quando Jesus chega ali naquela cidade, de longe os demônios vão avistar, e o demônio vai perguntar para Jesus: O que tu queres, Jesus? Tu vieste nos atentar, tu vieste nos atormentar antes do tempo. E Jesus ali vai perguntar quem é ele, qual é o nome dele. E ele vai falar que Legião era o nome dele, porque eles eram muitos. E eles vão rogar a Jesus, pedindo para Jesus que Jesus permitisse que eles fosse a entrar naqueles porcos, porque havia ali próximo uma manada de muitos porcos. A Bíblia vai falar que Jesus ali permitiu, a qual nós sabemos muito bem, conhecemos, e aqueles porcos ali foram a cair ali e morreram todos afogados. Louvado seja Deus. Irmãos, libertação. Louvado seja Deus. Nós sabemos que quando se fala de libertação, nós sabemos que nós estamos lidando com algo sobrenatural, espiritual, do mal, do maligno. Louvado seja Deus. E não é qualquer forma, não é de qualquer jeito que uma pessoa que é atormentada. A Bíblia vai falar que aquele homem, desde muito tempo, ele era atormentado. Desde muito tempo. Mas chegou o dia que ali ele foi liberto. Chegou o dia ali a qual o nosso Jesus
o libertou, a qual o nosso Jesus quebrou ali aquelas cadeias, a qual o nosso Jesus quebrou ali aquelas correntes malignas, a qual, louvado seja Deus, aquele homem ali obteve a sua vitória. Nos dias atuais a qual vivemos, são milhares de casos que acontecem, mas acontece que não são todos que conhecem, não são todos que crê que isso é maligno, que isso é do mal. Pois a maioria não crê. A maioria, muitos falam que são histórias, muitos falam que somos nós cristãos, que inventamos, que falamos para fazer medo para a sociedade, mas isto é bíblico. E para nós, que já tivemos experiências, ou seja, passamos por esses tipos de situações, nesta caminhada, servindo a Jesus, nós sabemos que isso é demoníaco, isso é maligno. E nós também sabemos que isso é uma batalha travada, louvado seja Deus, porque o que eles querem, esses demônios, eles querem destruir a pessoa, acabar com a pessoa. Eles ali, eles dominam a mente do ser humano. Eles ali fazem com que o ser humano ali venha cair nos vícios, pois eles sabem que uma vez os seres humanos estando ali dominados, estando ali fora de si, do seu consciente, nos vícios, se torna mais fácil para eles ali manipular a mente do ser humano, para ali eles matar o ser humano, até mesmo ali com uma overdose ou um suicídio. E nós sabemos que é uma batalha travada, a qual nós sabemos que tem que ter muita oração, jejum, muito clamor, fé em Cristo, pois só Jesus que liberta, porque nós sabemos que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder. O nosso Jesus, ele é poderoso. Louvado seja Deus. E há muitas famílias que sofrem, muitas famílias, por alguém ali, por um parente seu, ser atormentado por esses espíritos malignos. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que para uma pessoa ser liberta, é necessário ela aceitar, é necessário ela crer, é necessário ela confiar que Jesus é o Senhor dos Senhores, que somente Jesus, porque nós cristãos, nós sabemos, nós conhecemos através da Escritura, Deus nos direciona, nos dá o discernimento. Quando vemos alguém, seja uma casa de oração, seja fora, em outro lugar, caindo em processo, o demônio se manifestando em uma pessoa, e nós vamos ali usar da autoridade e repreender aquele demônio ali, ele é expelido, ele vai ser expulso. Mas isso não significa que aquela pessoa já foi liberta. Aquele demônio saiu ali naquele momento, mas isso não significa que aquela pessoa já foi liberta, porque para aquela pessoa ser liberta, biblicamente falando, ela tem que aceitar Jesus. Ela tem, louvado seja Deus, que crê. Ela tem que confiar em Jesus, tem que ter fé.
E quando se trata de libertação, não é de um dia para o outro. Não vai ser em uma semana, pois nós sabemos que nem todo caso é o mesmo, pois se trata de seres espirituais, a qual são os próprios anjos caídos, próprio Satanás e os seus anjos caídos, que atormentam o ser humano. Louvado seja Deus. E é necessário muita oração. É uma batalha travada para nós que já passamos por essas experiências. E que, louvado seja Deus, ao dia a dia, vamos dizer, nós passamos por essas lutas. Deus nos dá o conhecimento, o discernimento. Deus nos direciona, porque nós sabemos que é espiritual. Mas eles, por sua vez, eles vão se manifestar ali na mente. Uma pessoa manifesta, uma pessoa impossessa, ela não vai lembrar o que aconteceu com ela. Ela não vai lembrar. E nós sabemos que há casos diferentes. Tem casos de pessoas ali aprisionadas por demônios, que os demônios ali machucam as pessoas. Como, pastor? Quando ali eles se manifestam, as pessoas ficam agressivas, as pessoas vão se bater, as pessoas vão bater suas mãos contra a parede, no chão, a cabeça. Muitas vezes os demônios fazem até com que a pessoa corra para a rua, para que o carro venha passar, a fim de o carro passar e bater e matar. Louvado seja Deus. E só Jesus mesmo para libertar. O Espírito Santo de Deus. E o poder da nossa oração, a nossa fé. Porque é bíblico. Deus nos deu esta autoridade. Cada servo de Deus, cada cristão que verdadeiramente busca ali Deus, ele tem esta autoridade. E é necessário muita ajuda, meus irmãos. Se você conhece, ou se você tem alguém da sua família, da sua parentela, que passa por essa dificuldade, não o abandones. Muitas vezes, pessoas vão abrir a boca, muitas vezes já aconteceu isso comigo, muitas vezes vão falar, não, que isso é a bebida, isso é efeito do álcool, das drogas. Falando, não, ele quer colocar uma justificativa. O demônio faz a pessoa assim, ali. Os vícios, nós sabemos que vício não é de Deus. Esses vícios malditos, alcoolismo, drogas e muitos outros, não é da parte de Deus. Isso é da parte maligna. Foram eles que inventaram, porque eles sabem que através desses vícios se torna mais fácil ali. Eles conseguiam ali ceifar uma vida. A pessoa ali tirar a sua própria vida, o suicídio, a depressão, a qual muitos ali defendem, falam que não tem nada a ver, que isso não é demoníaco, enquanto nós sabemos que é demoníaco sim, também. Mas para a medicina, os psicólogos, os psiquiatras, eles falam que não tem nada a ver, pois eles não entendem. Pois a própria Bíblia fala que aqueles, louvado seja Deus, que não estão em Deus, os espirituais não conhecem as coisas espirituais. Louvado seja Deus. Então, se você tem alguém da sua família, não abandone. Confie em Deus. Busque a Deus. Coloque a sua esperança em Deus, sua confiança em Deus. Pois Deus livra, Deus protege, Deus guarda. Louvado seja Deus. Mas, para uma pessoa ser completamente liberta,
É muita oração, muito clamor, como estava falando. É necessário ela mudar. É necessário ela aceitar Jesus. Os demônios, eles não brincam e nunca brincaram. E há muitas pessoas que brincam. Infelizmente, até pessoas que se dizem ser cristãos, encenando muitas vezes, usando o nome de Deus em vão. Mas para todos esses, se eles não se arrependerem, vai chegar o dia que eles irão prestar conta diante do Senhor. Então é necessário muita ajuda. Não estou eu aqui falando ou defendendo religião, pois eu não tenho religião, eu tenho Deus. Sou cristão, mas eu tenho Deus. É Deus que eu sirvo, é Jesus que eu sirvo. Me esforço para viver o que está na Bíblia, o que está dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Como a Escritura nos ensina, nos orienta, como o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, nos orienta. Louvado seja Deus. E eu, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, já passei por várias experiências, expelindo demônios. Já pude ajudar até famílias que passaram por situações a qual nós vendo ali a forma que o maligno, quando se manifestava, o ser humano ficava ali, coisas feias, horríveis, que nós falando, muitos não acreditam, ou se não a maioria, mas só a pessoa estando ali para ver, para contemplar com seus próprios olhos, para poder crer. Pois eles têm forças quando se manifestam. Eles têm muitas forças. E quando se trata de legião, não é de qualquer forma que eles são expelidos ali naquele momento. Pois a Bíblia vai falar que havia um homem que ele estava ali cansado. Ele já não aguentava mais, não suportava mais ver o filho dele sofrer. Porque a Bíblia fala que, relata que quando aquele espírito imundo, maligno ali atacava ele não conseguia se conter. Maltratava ele ali no fogo, na água. E aquele pai foi levar seu filho aos discípulos ali, aos apóstolos. E a Bíblia relata que os apóstolos não conseguiram expelir o espírito maligno que estava na vida daquele homem, que atormentava aquele homem, que aprisionava aquele homem. Agora aquele pai vai levar seu filho até Jesus Cristo. E ali Jesus Cristo vai repreender, deu a ordem. E mais uma vez ali, Jesus liberta uma vida, uma alma. Mas aquele pai, ao chegar, ele vai falando para Jesus, ele vai falar para Jesus que ele já havia levado o filho dele aos apóstolos dele, os discípulos. E os discípulos não conseguiram ali expulsar aquele demônio. E a Bíblia relata que após Jesus expelir o demônio, repreender, os discípulos vão chegar com ele e perguntar por que eles não conseguiram. Jesus ainda vai falar: bando de incrédulos, até quando ficarei com vocês? Se vocês tiverem uma fé, a fé de vocês for como uma mostarda, um grão de mostarda. Mas Jesus vai falar: esta casta de demônio não sai senão por muito jejum e oração, porque ali era legião. E muitos já passaram já tiveram assim por experiências cristãs, por não conseguir expelir demônios, muitas vezes ali por não ter tirado tempo ali de jejuar ou orar, e muitas vezes não consegue, e muitos vão falar: ele está em pecado, ele está, mas não é.
Tem legião, legião não consegue, não é de qualquer forma, de qualquer jeito. E nós sabemos que os demônios, eles conhecem quando o homem ali está com medo. Se o cristão demonstrar medo, se o pastor demonstrar medo ali, ele não vai conseguir também expelir demônio. Louvado seja Deus. Mas Deus nos deu esta autoridade. Deus nos deu esta autoridade. Então, amados, vocês que conhecem alguém, até mesmo da parentela, da família, não desista dele. Mas creia e entrega nas mãos de Deus, orando, clamando, porque Deus pode tudo, todas as coisas. Jesus, nós sabemos que Ele é o caminho. Jesus liberta, Jesus cura. Amados, amém? Quero eu fazer uma oração. Senhor Deus Pai, neste momento, Jesus, Senhor Jesus, Deus, eu oro pela vida dessas pessoas, meu Pai, a qual são, Senhor Deus poderoso, a qual, meu Deus amado, são atormentadas por espíritos malignos, a qual, meu Deus amado, há anos, Senhor, seus familiares, Pai amado, vem lutando, há anos seus familiares não sabem mais o que fazer, Senhor. Muitos, meu Deus amado, até já abandonaram seus familiares, Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor. Mas a tua palavra, meu Deus amado, jamais volta vazia, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, passará o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar, meu Deus. Deus, neste momento, Senhor, repreenda em teu nome, Senhor Jesus Cristo, todo mal. Repreendo todo espírito maligno. Repreendo todo espírito imundo, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Pois o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus liberta. Somente o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, tem este poder. E o seu Filho amado, a qual veio neste mundo para nos dar vida. Senhor Deus poderoso, Deus querido, Senhor. Que essas famílias, meu Pai amado, possam crer. Que essas pessoas, meu Pai amado, que tem esses tormentos, Senhor, o Pai amado, possa crer no Senhor. Possa, meu Deus amado, clamar, Senhor. Possa, meu Deus amado, verdadeiramente, Senhor, buscar o Senhor, Pai, para ser liberto, Senhor. Pois, meu Deus amado, eu creio. Eu creio no Senhor, Pai. Eu creio, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu te glorifico, eu te louvo, eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.